Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal de dicas práticas lá de advocacia trabalhista. E continuando sobre as audiências trabalhistas, estamos agora na fase da instrução processual e o tema de hoje é horas extras, mas vamos atuar como advogado da reclamada. E o que você, como advogado da reclamada, vai buscar numa audiência de instrução quando vamos falar sobre horas extras? Você vai buscar por meio de perguntas, seja direcionadas para o reclamante, para as suas testemunhas, ou inclusive também as testemunhas da empresa, para buscar demonstrar a ausência do labor extraordinário alegado na petição inicial. Beleza? As perguntas que eu deixo aqui são sugestões que vão lhe auxiliar, que vão lhe orientar na hora de você elaborar o seu roteiro de perguntas quando você for fazer a sua audiência de instrução. Beleza? Mas você deve adequar de acordo com o caso que você está trabalhando, de acordo com o caso que você está estudando. Cada caso é um caso, cada caso tem a sua peculiaridade. Mas vamos lá então. Primeira pergunta que eu separei aqui, de ficar pro lado para chegar melhor. Qual a jornada de trabalho do reclamante? Não são raras as vezes, não é difícil de acontecer, do reclamante não estar preparado para fazer o seu depoimento numa audiência de instrução e lá no dia da audiência ele informar um horário de trabalho diferente daquele informado na petição inicial. Por exemplo, vamos supor que numa audiência, na petição inicial, ele alega que iniciava a sua jornada de trabalho às 8 horas, encerrava às 20 e usufruía de 30 minutos para intervalo, para repouso e alimentação. Só que no dia da audiência, ele informa que iniciava a sua jornada às 9 e encerrava às 19 e usufruía de 1 hora para intervalo para repouso e alimentação. Ou seja, informou um horário totalmente diferente daquele alegado na petição inicial, inclusive confessou a ausência de labor extraordinário e a ausência também da supressão do intervalo para repouso e alimentação. Certo? Vamos lá, segunda pergunta. Como era o registro da jornada? Por que essa pergunta? Como era o registro da jornada? Imagina que na audiência o reclamante informa que a jornada ela era registrada manualmente pelo próprio trabalhador. O que isso quer dizer? Quer dizer que os horários ali lançados pelo próprio trabalhador condizem com a realidade, são válidos, são verdadeiros, incumbindo ao reclamante demonstrar que os horários lançados nas folhas de ponto não condizem com a realidade. Beleza? Vamos supor, não, tudo bem, o cartão era biométrico, eu recebia no final do mês, eu conferia os horários ali lançados e assinava. Assim era o registro da jornada. Ou seja, mais uma vez, ele está confessando que os horários lançados nas folhas de ponto são verdadeiros. Beleza? Vamos lá, terceira pergunta. As assinaturas nas folhas de ponto são do reclamante? Ou seja, está bem ligado com a pergunta anterior. Vamos supor que o reclamante informa, sim, as assinaturas são minhas. Ou seja, o que isso quer dar a entender? Demonstra que o reclamante conferiu os horários, concorda com os horários ali lançados e assinou. Ou seja, está confessando que os horários ali lançados são verdadeiros, incumbindo a ele demonstrar o contrário. Ok? Vamos lá. Quarta pergunta. Antes de assinar, o reclamante ele conferia as folhas de ponto? Ou seja, vamos supor que no dia da audiência ele informa, sim, excelência, eu conferi os horários ali lançados. Ou seja, mais uma vez ele está demonstrando que os horários lançados nas folhas de ponto são verdadeiros, incumbindo a ele demonstrar o contrário. Beleza? Última pergunta. O reclamante ele usufruía normalmente do intervalo para repouso e alimentação? É melhor fazer perguntas dessa forma em vez de perguntas diretas. Por exemplo, se você pergunta, o reclamante tinha intervalo para repouso e alimentação? Tinha intervalo para almoço? Vamos supor, uma pergunta muito direta. Talvez até o juiz indefira essa pergunta. O ideal é você fazer uma pergunta um pouco mais aberta para que o próprio reclamante, a própria parte também, as suas testemunhas, possam até se contradizer quando for passar as informações. Vamos lá. O reclamante usufruía normalmente do intervalo para repouso e alimentação. O que pode acontecer? E eu já vi isso acontecer. Do reclamante responder, às vezes sim, às vezes não. Ou seja, ele está confessando que tinha um dia sim que ele usufruía integralmente do intervalo para repouso e alimentação. Aí cabe a você perguntar, caso o juiz não pergunte, ok, às vezes sim, às vezes não. Então quando que ele usufruía e quando não usufruía? Qual era a média semanal que ele usufruía integralmente do intervalo para repouso e alimentação? Vai que o reclamante fala que usufruía 3, 4 vezes por semana.
Você já liberou bastante aí, já confessou que usufruía quase a semana inteira do intervalo para repouso e alimentação, né? Então, inclusive, complementando com essa pergunta do intervalo para repouso e alimentação, você pode perguntar: havia fiscalização para o cumprimento do intervalo para repouso e alimentação, inclusive para o encerramento, para o retorno ao trabalho? Eu já tive casos, inclusive, em que eu tratava de trabalhadores externos, onde o próprio trabalhador ele registrava o seu horário de trabalho por aplicativo no celular. Inclusive, o seu horário de almoço era ele que definia, ele que escrevia no celular. Ele que ia lá fazia o login dele, registrava o horário, saía, retornava e registrava novamente. Ou seja, não tinha fiscalização. De forma que quando você retira esta obrigação, de certa forma, essa obrigação da empresa de fiscalizar o horário, demonstra que os horários ali lançados foram o próprio reclamante quem lançou. Ou seja, de forma que os horários ali lançados são verdadeiros, incumbindo ao reclamante demonstrar o contrário. Beleza, pessoal? São essas perguntas que eu separei aqui que podem lhe auxiliar na hora de você elaborar o roteiro de perguntas. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu responderei com o maior prazer. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!